Hi guys! Bora resolver mais uma questão da FUVEST. Hoje a gente vai ver uma questão de 2017 com um texto um pouco diferente, um texto assim muito biológico. Vocês aí que vão prestar vestibular para biologia, para essa área, a gente hoje vai falar de planta. Então vamos lá, que eu acho que vocês vão ficar mais empolgados que eu. O que me empolga é o inglês, mas quem sabe as plantas empolgam vocês, né? Ó, a gente tem aqui primeiro uma foto com um tanto de plantinha, com os labels, né, umas etiquetas, o que parece ser um experimento aí, no estilo desse que vocês vão fazer um dia quando vocês forem grandes pesquisadores em grandes universidades. E o texto começa assim: Plants not only remember when you touch them. Olha só, as plantas não só se lembram quando você as toca, but. Aí vem uma ideia contrária. Ou aqui também, né? But also. Então não vem uma ideia contrária, vem uma ideia adicional. But they can also, mas elas também podem, make risky decisions. Tomar decisões, e que tipo de decisões? Arriscadas. That are as sophisticated as those made by humans. Mais uma estrutura legal de gramática aqui, as e as, que é uma comparação quando duas coisas são idênticas. Então a gente teve aqui algumas estruturas gramaticais importantes de vocês se lembrarem. Not only e but also, não só, mas também. E agora está dizendo que as plantas elas tomam decisões arriscadas e essas decisões são tão arriscadas e tão sofisticadas quanto aquelas feitas por humanos, tá? E all without brains, tudo sem cérebros, or complex nervous systems, ou sistemas nervosos complexos. Beleza? Então o texto está dizendo que as plantas não só se lembram quando a gente as toca, mas elas também tomam decisões sofisticadas, assim como nós humanos, mesmo sem ter cérebro, mesmo sem ter um sistema nervoso. E aí, outra palavra muito importante que tem em vários textos é researchers, que são os pesquisadores. Research é uma pesquisa, researchers são os pesquisadores. Anote essa palavra, por favor, porque ela vai cair na sua prova. Olha só, researchers mostraram that when faced with the choice, outra palavra importante, né? Quando elas encararam, face mesmo, né? Encararam a escolha entre, between a pot, vamos falar que é um pote mesmo, um vaso, containing constant levels of nutrients. Então tem um pot que tem levels, níveis de nutrientes constantes, ou um pot com unpredictable levels. Então, tem a escolha que as plantas têm que fazer é sobre um pot com níveis constantes de nutrientes e um com níveis imprevisíveis. A plant will pick the mystery pot. Ela vai escolher o pot misterioso, ou seja, aquele imprevisível. When conditions are sufficiently poor. Quando as condições são pobres, não são boas. Aí ela vai fazer essa escolha pelo imprevisível. E aí, in a set of experiments, né, numa série de experimentos, Dr. Shemesh from Tel Hai College in Israel and Alex Kaselnik from Oxford University. Então, tá mostrando aqui pra gente quem são os researchers, né? Os cientistas que fizeram o experimento. Um é o Dr. Shemesh, lá de Israel. O outro é o Dr. Alex, quer dizer, só Alex, ainda não fez o doutorado dele, é de Oxford University. Diferentemente de todas as professoras aqui da sala de estudos, o Alex ainda não tem o doutorado. Alex ainda chega lá, né? Então vamos lá. O que eles fizeram? They grew pea plants. Eles estavam cultivando plantas de ervilha. Pea são ervilhas. E o que eles fizeram com essas ervilhas? They split. Split é separar. Split. Their roots. Separaram as raízes dessas plantas
em 2 vasos, né? In 2 pots. Both pots, both são ambos, né? Então, os 2 pots had the same amount of nutrients on average. Eles tinham a mesma quantidade de nutrientes em média. But in one, mas em um desses potes, the levels were constant. Os níveis eram constantes. E no outro, in the other, they varied over time. Eles variavam de acordo com o tempo. Tinha um dia que estava baixo, tinha um dia que estava alto. Then, the researchers switched the conditions. Eles mudaram as condições. Gente, switch é realmente mudar, trocar. Por exemplo, se eu estou aqui falando com vocês em inglês, I switch to Portuguese, eu mudo para português, tá? Então, the researchers switched the conditions so that the average nutrients, de forma, né? Eles mudaram as condições de forma que a média de nutrientes in both pots, nos dois vasos, seriam iguais, would be equally high or low. Seriam igualmente altas ou baixas. Então a gente tem aqui, mais uma vez, aquele advérbio com li. Se eu sei que equal é igual, equally é igualmente. Igualmente altos ou igualmente baixos. And asked. E aí eles perguntaram, which pot would a plant prefer? Qual desses vasos ela ia preferir? Será que ela ia preferir aquele que estava baixo, aquele que estava alto ou que variava, né? When nutrient levels were low, quando os níveis de nutrientes estavam baixos, the plants laid more roots in the unpredictable pot. As plantas, elas desenvolveram as suas raízes mais no imprevisível. Então elas fizeram uma escolha. Quando os nutrientes estavam baixos, elas foram para o imprevisível. Por quê? Porque o imprevisível é melhor do que o baixo. But when nutrients were abundant, quando os nutrientes eram abundantes, elas escolheram the one that always had the same amount. Aquele que sempre tinha a mesma quantidade. Isso mostra que as plantas foram muito inteligentes, né? Quando tá baixo, eu escolho o que varia, porque se variar, tem hora que tá alto, já fica melhor. E quando tava a média alta, elas ficaram por ali. Então esse foi o experimento aí desses 2 cientistas. Agora vamos para as nossas questões. Segundo uma das conclusões dos experimentos relatados no texto, as plantas de ervilha demonstraram. Gente, enunciado de questão é sempre legal, porque vamos supor que você não sabia que pi era ervilha. Agora a gente já sabe, né? O próprio enunciado mostra pra gente de que se trata, que são experimentos com as plantas de ervilha. E aí, as nossas alternativas. Sensibilidade aos gestos humanos agressivos. Pegadinha, né? Só porque o texto começou dizendo que as plantas se lembram quando a gente toca. Mas não tem nada de agressividade no texto. E não é isso que o experimento mostra. Depois dessa frase é que o texto fala pra gente sobre o experimento. B. Ter sistemas nervosos complexos. Pelo contrário, lá naquela primeira frase, o que está dito é que as plantas elas conseguem fazer escolhas mesmo sem ter sistemas nervosos complexos. C. Graus distintos de tolerância à umidade do solo. Não se falou em umidade do solo aqui. O foco foi sempre os nutrientes, uma palavra que sempre era repetida lá no texto, os nutrientes que estavam no solo. D. Capacidade de escolhas adaptativas conforme o meio. Gente, exatamente, né? Essa foi a conclusão do experimento. E quando a gente vê aqui, né, conclusão do experimento, a gente já tem a dica de que essa informação está no fim do texto, porque foi o fim do texto que falou pra gente o que é que acontecia. E é comportamento previsível no processo de florescimento. Não falou de florescimento e o texto falava mais da imprevisibilidade dos nutrientes. Então essa palavra previsível, ela não estava ligada ao crescimento da planta, nem ao florescimento.
ela estava ligada com os níveis de nutriente. Portanto, é capacidade de escolha adaptativa conforme o meio. E isso está aqui no final, né? Quando os nutrientes eram baixos, elas tinham mais raízes no unpredictable pot. E quando os nutrientes eram altos, elas ficaram naquele pot que não era variável. Segunda pergunta. De acordo com os experimentos relatados no texto, em condições adversas, as plantas de ervilha priorizaram o crescimento de raízes nos vasos que apresentaram níveis de nutrientes abundantes, estáveis, básicos, ideais ou variáveis. A gente viu que tinha dois tipos, né? De nutrientes. A gente tinha os vasos com a média, né? E os variáveis. Só que o que o texto está querendo saber? O que a questão está querendo saber? Em condições adversas. Ou seja, quando estava ruim para a planta. Quando a escolha delas era entre aquele pote com condições adversas. O que é que elas priorizaram? Vamos voltar lá no texto para ver. When nutrient levels were low. É essa aqui que é a condição adversa. Quando os níveis de nutrientes estavam baixos, né? The plants, elas desenvolveram mais raízes in the unpredictable pot. Então, deixa eu tirar aqui todos esses amarelos para mostrar para vocês onde exatamente está essa resposta. Nessa frase aqui, ó. Nas condições adversas, ou seja, quando os níveis de nutrientes estavam baixos, the plants laid more roots in the unpredictable pot. Então, a gente vai ter que achar lá nas alternativas the unpredictable pot. E aqui, eles são os variáveis. Variável é o imprevisível, não é? E é justamente isso que estava escrito ali, que elas priorizaram o crescimento de raízes nos vasos variáveis. Nossa última questão. Conforme o texto, um dos elementos da metodologia empregada nos experimentos foi o número de mudas plantadas. O texto não nos diz quantas mudas foram plantadas. B. A técnica de divisão de raízes. Essa técnica, ela foi sim mencionada no texto. Lembra que eu falei split the roots? A gente vai voltar lá para confirmar. C. A localização dos vasos na estufa. Gente, a palavra estufa, que em inglês inclusive é greenhouse, casa verde, ela não apareceu no texto. Não falou de localização, né? Falamos aqui qual é a tônica do texto. É o nível de nutriente e o que acontece com as raízes. A escolha da variedade da ervilha. Ninguém falou se era ervilha de que modo. Está escrito pea apenas. O espaçamento das sementes nos vasos também não. Então a gente ficou realmente com a B, que é a técnica de divisão de raízes. Vamos lá no texto? Olha só, logo depois que fala dos cientistas, né? Fala que eles estavam cultivando pea plants, ou seja, cultivando plantas de ervilha, and split their roots. Dividiram as raízes em 2 vasos. Então, a resposta certa é a B, a técnica de divisão de raízes.